Ao longo de qualquer jornada, cometemos erros ou equívocos ou tropeçamos em algumas coisas. Eu queria passar aqui, diante desse grupo de pessoas que está despertando, evoluindo espiritualmente, quais são 3 erros que são comuns e talvez você conheça alguém que cometeu. Bora! Assim, só para contextualizar, eu estou falando de pessoas que estão num processo evolutivo, que se expandem espiritualmente, se desenvolvem espiritualmente, ou estão nessa jornada de se desenvolver, que buscam acessar mais sua essência, seres espirituais, se conectar ao divino, pessoas que desejam elevar sua vibração, elevar a vibração do planeta, adentrar a nova era, 5ª dimensão, e aí só vai. Eu estou falando que dentro dessa jornada muitas coisas acontecem. E eu vou trazer aqui já o primeiro erro, logo de arrancada, porque eu acredito que esse é o primeiro que você comete. Quando a gente começa nas nossas descobertas, fica comigo aqui. A gente começa a aprender sobre espiritualidade, sobre energia, vibração, seres estelares, nossa, dimensões, outras existências. A gente começa a descobrir um monte de coisa e fica pensando assim, nossa, se eu falar isso para minha família, o que eles vão pensar de mim? E a pessoa acaba cometendo, primeira, eu vou chamar aqui de gafe. Primeira gafe é evitar ou ter medo de falar disso com outras pessoas. Tem 2 coisas que acontecem com isso. Primeiro, toda vez que você evita de falar sobre energias, expansão de consciência, sobre essas coisas mais espiritualísticas, você acaba desacelerando o processo de evolução do planeta. Começa por aí, porque a gente está evitando de levar essa informação, porque tem muitas pessoas que estão buscando, mas não sabem onde encontrar, e talvez elas vão encontrar com você. Então assim, não cometa essa gafe. Segunda situação dentro desse erro é que quando você evita falar, na verdade você está cultivando dentro de você uma vergonha, um medo, uma incapacidade, alguma coisa que provavelmente, fica a dica aqui agora de trabalho energético para você, provavelmente tem a ver com alguma conexão de link de memória ou circunstância que você viveu, que você foi julgado, banido, e aí só vai. Não vou nem listar o resto das coisas aqui que podem ter acontecido, porque eu já acessei outras existências minhas e, nossa, tinha muito lixo energético nesse sentido, que traz um medo de se comunicar sobre isso, traz um medo da gente ir para frente. Então não deixe esse medo te segurar. Eu sei que às vezes você não vai se sentir à vontade com todo mundo, tá tudo bem também, mas a questão é você se estimular a falar, porque se você ficar sozinho na sua jornada de evolução, acaba que não somente atrasa, como você pode definhar no processo, porque às vezes você vai encontrar uma coisa que você não esperava e não sabe como agir com isso, e por não ter com ninguém para quem conversar, você trava. Então essa gafe de não falar com as pessoas, ter medo de falar com as pessoas, pode parar o teu processo evolutivo. Então não faça isso, fale sobre isso, busque pessoas que falam sobre isso, veja todos os nossos vídeos aqui no canal, sabe? Entre nas comunidades, sabe? Faça movimento. Se você não fizer esses movimentos, naturalmente, tudo aquilo que se isola como uma brasa de uma chama, né? Se uma brasa se afasta do fogo, ela acaba se apagando. Então, se você se afasta das pessoas que poderiam estar falando com você, você acaba perdendo o teu brilho, o teu calor interior e pode, às vezes, desacelerar o teu processo, até travar alguma parte do processo. Beleza? Segundo equívoco, gafe. E esse é difícil da pessoa identificar. A gente de fora consegue ver, mas quando a gente está fazendo é mais difícil. Eu vou chamar aqui tipo de ego espiritual. Sabe aquela pessoa que se acha tão evoluída, mas ela é tão evoluída que quando alguém vai falar alguma coisa, ela já chega assim, isso eu já sei. Já sei. Isso eu já sei. Isso aí eu já sei. O fato é que esse ego espiritual, essa percepção inflada do seu processo evolutivo, achando que é mais evoluído do que outras pessoas, faz com que essa pessoa naturalmente iniba e se feche para aprendizados. Ou seja, as pessoas que são ditas como menos evoluídas estão num processo, às vezes, rápido de evolução e essa pessoa trava a sua evolução. Toda vez que você falar, ou que eu vi alguém falando, tipo, eu já sei, mesmo sem ter uma explicação, isso é um desvio do ego da pessoa de uma percepção equivocada sobre si e sobre os aprendizados. Então essa é uma percepção, isso é avançado aqui, não sei se você captou a ideia, mas só para você ficar presente. A segunda coisa é que quando a gente tem uma percepção dentro de níveis de evolução, pensa assim comigo, a gente já trouxe aqui essa instrução de como a gente mede uma evolução espiritual. A evolução espiritual no nosso planeta terreno aqui pode ser medido sim,
através das faixas de vibração. Então vamos supor que a pessoa está lá na faixa de 100 Hz, outra está 400 Hz, outra está 600 Hz. Não estou aqui para julgar, mas só para exemplificar. Qual é a melhor faixa? Qual é a faixa certa que você deveria estar? Quando a gente começa a se questionar isso, a gente sempre tem a percepção de, nossa, quanto maior, melhor. E daí vem o julgamento sobre isso. E quando nós adotamos a postura de julgar o outro inferior a nós, isso é o nosso ego. Porque, querendo ou não, não existe uma faixa vibracional melhor ou pior. Isso é julgamento. Porque cada faixa vibracional cumpre com um propósito na sua faixa. Obviamente, eu não quero ficar dentro da faixa do medo para aprender ali. Eu gostaria de estar aprendendo na faixa de 550 Hz, que vai ser a compaixão. Mas a percepção de que o ego espiritual, essa percepção de se achar mais evoluído, é um grande equívoco e vai inibir a sua evolução. Não somente inibir a sua evolução, ela vai retardar a sua evolução, até travar, porque às vezes você se acha tão superior que você se bloqueia, você se isola, você vai numa formação não para aprender na formação, mas para mostrar para os outros que você já é bom antes da formação. E esse tipo de posicionamento machuca, principalmente quando a gente olha de fora, mas para quem está dentro às vezes não percebe. Reflita sobre isso, porque normalmente o ego ele cria uma forma de conduzir a sua mente que você não se percebe nesse lugar. Então assim, se você quer medir e quer fazer um teste agora, o teste é o seguinte: você se acha mais evoluído que alguém da sua família? Se a resposta for sim, existe um nível de ego envolvido. Ponto. Por quê? Pare e pense comigo. Agora eu vou trazer uma informação extremamente avançada aqui. Todos nós estamos numa linha de evolução. E cada um de nós temos várias existências. Então, em uma existência, você pode ter sido um grande sábio, entende? Em uma outra existência, um mendigo. E hoje você é você. Aí você vai dizer, nossa, eu sou mais evoluído que fulano que é mendigo. Talvez aquele mendigo era um mestre espiritual em uma outra existência extremamente elevado, ou seja, a alma dele pode ser muito mais evoluída que a sua. E não é o aspecto material dessa vida que julga a evolução espiritual. Muitas pessoas vêm com limitações no desenvolvimento espiritual dessa existência, não porque não são evoluídos como ser, mas porque vieram ter aprendizados específicos nessa vida. Então tem pessoas que vêm dentro de uma faixa mais baixa de evolução para aprender nesse lugar. Isso não significa que ele não é um ser evoluído, ou não tão evoluído quanto você. Então, se você conseguiu pegar 10% do que eu falei agora, você não somente vai compreender a jornada evolutiva de um ser humano de uma maneira melhor, mas também você vai perceber que, caraca, não tem por que eu ficar achando que existe um melhor e um pior aqui. Então, quem tem mais conhecimento é o mais evoluído? Não. Quem leu mais livros só leu mais livro. O que eu quero que você entenda é que nós devemos estar abertos a aprender com as pessoas mais humildes, com as pessoas às vezes que não têm nem tanto conhecimento. Eu aprendo horrores com meu pai e com a minha mãe. Eles estudaram espiritualidade, essas coisas? Não. Só que às vezes eu vejo em palavras extremamente simples, de um aprendizado de vida, de pessoas que viveram mais de 70 anos. Percepções que, cara, eu não tive ainda. Porque eles viveram coisas que eu ainda não vivi. Então traga amorosidade para essa situação. Então não se ache mais evoluído, perceba que cada um está na sua fase evolutiva e eu tenho uma certeza absoluta aqui, que qualquer pessoa pode te ensinar algo, qualquer pessoa. Todos nós somos mestres dentro do que a gente habita e você pode sim aprender com qualquer pessoa, indiferente de grau de estudo, de espiritual, de conhecimento, de social. O fato é que se você adotar a postura de estar aberto para aprender, isso sim demonstra que você está evoluindo de verdade. Talvez você entendeu o que eu quis dizer, algumas pessoas talvez não vão entender, mas o fato é que quando você aprende a aprender com tudo e com todos, seja com um coelho, com um gato, com uma pessoa, com qualquer um, esse é o momento com o qual você demonstra que está evoluído, porque você não precisa mais ou não presta mais atenção em questões aí do mundo material, de conhecimentos, né, de formações e coisas assim, beleza? Espero que você pegou ideia e eu tenho mais uma aqui. E essa aqui eu já vi. Às vezes dá dó, mas às vezes é a fase. Sem julgamento, mas em algum nível é uma gafe. Quando a gente evolui espiritualmente, a gente começa a acessar coisas que a gente não acessava antes. E são coisas mágicas. São coisas assim que não tem preço. Tem coisas que são inimagináveis.
Eu mudo até o tom aqui da minha voz porque às vezes a gente acessa o divino nas nossas experiências, é ou não é? E eu queria dizer para você assim, dentro dessa jornada, às vezes a gente começa a acessar esse divino e quer viver somente isso. A gente quer viver somente o divino. Aí a gente fica incessantemente entrando em situações de expansão de consciência mais extrema, às vezes até mesmo induzidas por algum elemento, que você entende o que eu quero dizer com isso, mas não é bom nem ruim, é a pessoa que usa para um lado para o outro. Então assim, indiferente da forma com a qual você vive a sua vida, é uma gafe você fugir da realidade. Porque na realidade, presta atenção aqui, nós somos seres espirituais vivendo uma realidade material. E se você veio na realidade material aqui, ó, física, significa que você precisa viver experiências materiais para sua evolução. E essas experiências materiais para sua evolução é o que você veio viver. Então, no momento que você tenta sair disso e viver somente no espiritual, você acaba fugindo daquilo que traria a real evolução para você agora, fazendo com que você tenha que voltar de novo para ter as mesmas experiências e viver o que você precisa viver para a sua evolução espiritual. O fato é que a gente precisa compreender que deve existir um equilíbrio entre as partes. Você deve viver conectado à sua essência, ao seu divino, ao seu lado espiritual? Sim, é isso que vai conduzir você a ser quem você veio ser, a cumprir com o seu propósito, a viver o seu chamado. Agora, se você só quer viver isso, a pessoa começa assim, não aconteceu tal coisa na minha vida, é porque o universo quis isso. Você precisa fazer alguma coisa para conquistar mais clientes. Vamos supor que você é uma terapeuta. Você é uma terapeuta e precisaria fazer esforço de marketing e tal para conquistar mais clientes, mas você não. Tudo que é meu, o universo vai mandar e tal, e daí não tem clientes, não consegue prosperar como terapeuta e fica naquela, nossa, mas se eu não tive clientes essa semana é porque o universo não quis. Isso não é verdade. O fato é que nós temos livre-arbítrio e a gente constrói no plano material todas as nossas realidades. Então, se você não tem um cliente para atender, significa que você não está fazendo o que precisa fazer para ter cliente. Assim, eu estou amorosamente te falando isso para que você tenha esse aprendizado. Isso é importante. Isso transforma a sua vida. Então, não se engane em algum nível e dizer assim, nossa, foi o universo que quis. Não. Você escolheu sua jornada. Você teve o livre-arbítrio, você tomou as ações, teve a lei do livre-arbítrio, lei do retorno, lei da ação, de prosperidade. Todas as leis universais estão trabalhando para você, diante da sua escolha. Você é um ser consciente e você se conduz. Agora, existe uma vontade divina de Deus para que você faça algo? Não, Ele deu o livre-arbítrio. Eu sei que isso vai ser difícil de entender em algum nível, mas Ele trouxe o livre-arbítrio. E eu diria que é o maior poder de todos. Você escolhe. Então, se você escolhe viver o seu lado divino, que é o que eu acredito que você deveria fazer, você vai escolher contribuir com outras pessoas, atender mais clientes. E toda vez que uma pessoa inibe, no caso, apoiar outras pessoas por achar que o universo, isso, aquilo, sabe? Dá dó, sabe? É uma gafe isso, bem feia, sinceramente. Então, assim, eu sei que aqui fica complexo de eu querer te apoiar nesse sentido, mas só quero que você tenha uma certeza. Não fuja da realidade. Você tem um problema para resolver na vida, vai lá e resolve. Você não sabe como lidar com isso energeticamente, sabe? Busca ajuda. Nós mesmos temos várias formações aqui no Instituto Ágata que apoia você a limpar energeticamente, a tirar somatizações, sabe? A elevar a vibração para as coisas fluírem melhor. Então não deixe de fazer o que pode ser feito, porque se você não faz o que pode ser feito, não é porque o universo não quis ou porque sei lá o que, sabe? Aceita a realidade. Todas as consequências da sua vida são desdobramentos das suas ações, desse nível ou de níveis que vieram antes de agora. Faça movimentos energéticos para tirar a sobrecarga e ande, faça o que precisa ser feito. Beleza? Lembrando, aqui embaixo no comentário eu deixo para você links de comunidades de canalização sobre seres estelares, elevação de vibração, para apoiar você a se desenvolver. A gente está criando conteúdos aí de tempos em tempos para te expandir. É gratuito, é só clicar numa das comunidades, você escolhe o que você quer aprender com a gente e entra lá. E também aqui não esquece de curtir esse vídeo e manda esse vídeo para aquela pessoa que talvez está cometendo uma gafe dessa. É só para dar treta. E se você conhece alguém, quer contar uma história para mim de algo a ver com esses 3 equívocos ou aprendizado que você teve, coloca no comentário, vamos trocar uma ideia? Vou estar aqui com você, beijo no seu coração e agora vou deixar uma indicação aqui de mais um conteúdo para você continuar se expandindo, evoluindo com consciência, com leveza, com sua essência. Ó, bora, clica aí, bora pro próximo vídeo.